Léo, posso te fazer 2 perguntas? Pode. Tu tava correndo porque teu cabelo tá molhado? Não, eu saí do banho agora. Tá, então deixa eu te fazer a segunda pergunta que eu acho que é mais importante. Como é que eu fico rico? Quer aprender? Acompanhe o vídeo até o final. Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Léo, como é que tu vai falar de riqueza sendo que tu não é rico? E eu gosto de fazer uma analogia, principalmente quando o assunto é processo de enriquecimento. Imagina uma decolagem de um avião, eu gosto muito de usar essa analogia, né? O avião ele tem que decolar para poder voar. Até ele chegar aqui em cima, o piloto ele tem várias técnicas e controles e disciplina que ele tem que seguir naquele processo ali para que o avião não caia no processo de decolagem, eu não digo nem lá em cima. Então, como que a gente vai chegar lá em cima? Primeiro, não errando nesse processo e segundo, com o tempo. Não tem como a gente começar a pensar como que a gente vai manusear ou pilotar o avião lá em cima, sendo que a gente está no chão ainda. Aí é a famosa teoria, né? As pessoas têm muito a teoria, mas não têm a prática. Então, o processo de enriquecimento, ele acontece dia após dia. E eu vejo que, tudo bem, eu não estou aqui, talvez você também não esteja, mas se você já começou a acelerar o avião, ele já tem muito mais probabilidade de decolar do que uma pessoa que está com o avião parado. Então não tenha pressa. O processo de enriquecimento, ele exige disciplina e constância, conhecimento e tempo. Então isso é natural. Se não deu certo ainda, ou você não chegou naquele patamar que você deseja, não tem problema. Calma que vai dar certo. E o ser humano, por não conseguir fazer algumas coisas assim básicas, ele começa a procurar fórmulas, soluções para aquilo que ele já sabe. Ele fala, não, mas deve ter uma coisa que eu não sei porque não é possível, não dá certo. E aí a gente começa a procurar fórmula, segredo, livro que promete R$1 milhão em um mês, e aí a gente esquece de uma coisa. Lá na segunda série do Fundamental, a professora falava assim, ó, se você tem 5 maçãs e empresta 3, ou dá 3 maçãs, o seu saldo positivo é 2. Né? 2 maçãs. Se você tem 5 e alguém pede 6, você vai pedir emprestado para um amigo seu mais uma maçã e o seu saldo é -1. Por quê? Porque você vai acabar com as suas maçãs e ainda vai ficar devendo para o amigo. Então uma coisa que é muito interessante é, o número quando é positivo, ele é a sobra. E para enriquecer tem que sobrar. Só que nas finanças acontece, tem 2 carinhas, eu não vou falar de maçãs, eu vou falar de 2 carinhas que ajudam, e não só ajudam, que fazem a pessoa ficar rica ou pobre, que são os ativos ou os passivos. Você sabe o que é? O ativo. Tem muitas explicações teóricas, assim, diversas teorias, mas já que o meu canal ele é para facilitar e deixar o conteúdo acessível para o público, eu vou botar aqui uma analogia que talvez um economista, uma pessoa que entenda de finanças vai falar, cara, tá falando bobagem, mas é para todo mundo entender, mas isso aí é a verdade, na lógica, tá? O ativo, ele serve para ativar o teu dinheiro. Ou seja, é aquele bem, aquele serviço, aquilo que você compra que vai não somente ativar, mas trazer rentabilidade para o seu dinheiro. Depois a gente vai dar alguns exemplos. E o passivo, também, seguindo a lógica da didática, o passivo é aquilo que faz o seu dinheiro passar. Passar da onde? Do teu bolso para outra pessoa. Léo, não estou entendendo. Bom, eu vou fazer uma historinha, uma analogia que eu criei para que vocês entendam a importância do ativo e do passivo. Sendo que o ativo, ele ativa o seu dinheiro e o passivo, ele faz passar. Ele não deixa o dinheiro no bolso. Muito importante também pensar que assim, ó, talvez eu não tenha um ativo, talvez eu não tenha um passivo, ou seja, eu não comprei nada, eu deixei o dinheiro parado. A gente já aprendeu que dinheiro é objeto de troca, ou seja, se o dinheiro fica dormindo na gaveta, é um dinheiro sem oportunidade. E aí ele pode ser considerado até mesmo um passivo, porque ele não está sendo utilizado para nada e ainda ele está sendo descontado, desvalorizado por uma série de fatores econômicos. Por exemplo, a inflação, que nós vamos abordar também no canal. Mas o mais importante é ativo, ativo o dinheiro, passivo faz passar o dinheiro do teu bolso para outra pessoa. E na história que eu criei, imagina que a gente tem uma ilha aqui e 2 pessoas, que nessa analogia vão ser os 2 investidores, tá? Mas 2 pessoas que têm que chegar até a ilha. Foi dado a eles um punhado de areia, e cada grama de areia eles vão poder trocar por bens, por comida, por viagens para poder voltar para casa e rever os seus familiares, ou seja, vai ser o oxigênio deles, dinheiro, na analogia. Então assim, a pessoa número 1, ela falou assim, não cara, eu não vou me planejar, eu vou pegar esse punhado de areia e eu vou nadando com uma mão, nadando, até chegar aqui na ilha. Beleza. A segunda, ela falou, cara, eu vou pegar um pouquinho de areia e eu vou comprar uma caixinha. E essa caixinha não é uma caixinha qualquer, ela é uma caixinha que flutua. Ou seja, eu vou poder nadar e dar um empurrãozinho na caixinha para que ela vá boiando na minha frente, ou que eu possa prender no meu braço, fazer alguma coisa que vai preservar a minha areia.
Bom, acho que eu já até dei a resposta. Qual pessoa tem mais probabilidade de chegar aqui na ilha com a areia inteira, de forma integral? Muito possivelmente a pessoa que tem a caixinha. Por mais que ela tenha gastado dois punhadinhos de areia, ela comprou algo que preservou o patrimônio dela até lá. Enquanto a outra pessoa pode ter cansado ou entre os dedos pode ter perdido areia no meio do mar. Então, o que é essa analogia? Às vezes não comprar, que é o caso de quem levou a areia na mão, se torna um passivo. Por quê? Porque tu perde a tua areia. Ou melhor, tu pode comprar alguma coisa, por exemplo, entre uma caixinha o cara foi lá e comprou um boné, por exemplo, que é uma coisa que não vai agregar nesse processo de enriquecimento dele, que seria a areia que ele tem que levar lá na ilha. Ele é um passivo, ou seja, fez o dinheiro dele, o patrimônio, a areia, se perder no meio do caminho. E assim é com o dinheiro nas nossas vidas. A gente tem compras que a gente faz que preservam nosso patrimônio e não só preservam, mas nos dão fôlego. Ou seja, a pessoa que chegou com areia na ilha, ela vai poder comprar uma manga, um abacaxi, um salmão, vai ter uma premiação para ela. Ela vai poder voltar para casa para poder rever os seus familiares, enquanto a outra vai ficar lá, na pobreza, sem ter poder de ir e vir e de se alimentar. Então, no dinheiro é a mesma coisa. Léo, e na minha vida? Eu não vou nadar, eu não tenho areia e não quero chegar em ilha. Como que funciona esse passivo? Sobre os passivos, na prática, cada pessoa vai saber da sua realidade. É só puxar os últimos extratos da conta bancária, as últimas 12 faturas do cartão de crédito e ver. Cada compra ali foi planejada, nada foi comprado à toa, nada foi comprado por impulso, que não agregou no seu processo de enriquecimento, porque a gente está criando essa linha de raciocínio que o processo de enriquecimento, ele... na mesma coisa que as maçãs, ele tem que fechar positivo no final. Se não está fechando positivo, a gente tem que ver como que a gente está levando a nossa areia para a ilha, basicamente. Então você tem que ter um controle do que você está comprando e tem que olhar os extratos, as últimas compras para ver se isso agregou no seu processo ou não. Léo, agora eu quero te fazer uma pergunta que olha, tá martelando na minha mente. Se tudo que eu compro é passivo, ou se a maioria das coisas que eu compro é passivo, eu não vou comprar mais nada, eu vou pegar o meu dinheiro e vou só investir? Não, nem toda compra ela é considerada passivo e nem toda compra ela é considerada ativo. O que vai determinar se ele é um ou outro é a forma que você utiliza aquilo. Por exemplo, um iPhone de 5 mil reais, ele é um ativo ou um passivo? Comprar o último iPhone, depende. Ele pode ser um passivo, como ele pode ser um ativo. Por exemplo, eu estou fazendo um canal para o YouTube. Imagina que eu tivesse patrocinador, dinheiro aqui, que eu recebesse através desse canal, alguma coisa. Esse celular vai se pagar, porque é um ótimo instrumento de trabalho. É um ótimo instrumento que vai proporcionar qualidade de vídeo, de áudio, por mais que eu esteja usando esse fone aqui, que muita gente pergunta, é porque tem um microfone aqui que isola o som de fora. Então, o celular ele pode ser um ativo ou um passivo. Agora, eu vou comprar o celular só para bater foto, mexer no Instagram. Bom, poderia ser um celular mais barato e esse restante, essa sobra, poderia ter sido usada de maneira mais inteligente. Um carro, por exemplo. Carro tem IPVA, DPVAT, a própria depreciação dele, gasolina, óleo, pneus. Enfim, toda manutenção, geometria, balanceamento, ele é um ativo ou um passivo? Depende. Se essa pessoa pegar o carro para andar uma vez na semana, ele poderia andar de Uber. Não tem por que ele comprar um carro de 30, 40, 50, 100 mil reais, fora todos os outros custos que ele vai ter usando ou não usando. Por exemplo, a manutenção, o desgaste das peças acontece mesmo dentro da garagem. A bateria morre dentro da garagem. Então, essa pessoa ela está tendo despesas enormes, ou seja, as contas delas não vão fechar com sobra. Agora, se essa pessoa usa o carro para Uber, para fonte de sustento, para alimentar a família dela, para poder ter dinheiro para investir em ativos, o próprio carro se torna um ativo, porque é um material de trabalho para essa pessoa. Então não existe uma verdade absoluta do que é ou não é. Outro exemplo. Vamos ver. Imóveis. Imóveis são uma casa. É um passivo ou um ativo? Se essa casa ficou parada, ou se eu estou morando numa casa de 1 milhão de reais, sendo que eu moro sozinho, que tem 12 cômodos a casa, e eu estou morando sozinho, sem mais ninguém, não tem necessidade de eu ter esse patrimônio tão grandioso para poder ficar dentro dessa residência com esse dinheiro imobilizado, como a gente já viu aqui no canal. Ele não tem liquidez, então não é tão interessante. Agora, eu vou ter uma casa e eu vou botar de aluguel, ele vai me gerar renda mensal. Opa, temos um ativo. Por mais que tenha IPTU, por mais que tenha manutenção da casa, muitas vezes ele é um ativo. Então, é muito importante a gente pensar na hora de comprar. Isso aí vai me tirar dinheiro ou isso vai me ativar o meu dinheiro, vai ser um ativo num processo de enriquecimento. E eu acho que se a gente parar para repensar, e provavelmente você já está assim, é verdade. Os últimos 12 meses, vocês compraram, e eu também,
Muito menos, porque eu já estou num processo mais consciente, mas as pessoas que não sabem caem de cara no chão mesmo. Muito possivelmente compraram coisas que não ativaram o dinheiro dela. E aí tá um grande erro e talvez ela esteja numa situação financeira não tão boa. Por quê? Porque ela não entendeu isso lá atrás. Mas pelo menos está entendendo agora e daqui para frente as coisas têm que mudar. Tem que mudar para a conta fechar positivo. E depois de pensar sobre ativos e passivos, eu acho que é muito importante a gente ressignificar o nosso dia a dia para ver. Bom, será que tudo que eu tenho aqui eu não posso viver com um pouco menos? Ou dentro do que eu pago hoje, eu não posso reduzir, talvez sem comprometer minha qualidade de vida? Muito possivelmente sim. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu pai ele paga 8 gigas de dados móveis, né, para poder usar na 4G. Cara, 8 gigas. Ele é aposentado, ele praticamente está sempre em casa e quando tá fora ele não fica olhando vídeo no YouTube, no Instagram. Ele não usa esses 8 gigas. Muito possivelmente ele pode pagar 4 e ainda vai sobrar. Enquanto eu uso 4, às vezes em 15, 20 dias. Então, tem que repensar. Às vezes economizar, no meu caso, ficar sem internet, sendo que eu gosto de fazer esse projeto aqui, pode ser um tiro no pé. Como para o meu pai, pode ser um grande gasto para ele pagar por um serviço integral, ou seja, um pacote de 100%, sendo que ele não utiliza às vezes 50%. Então, repense. Eu acho que isso é um assunto para um outro vídeo. Eu ainda vou trabalhar com esse assunto, abordar isso, mas repensa. Será que tudo que eu pago hoje faz sentido? Será que não dá para cortar nada? Por que cortar, Léo? Por que repensar as compras? Por quê? Para enriquecer tem que sobrar. O resultado final lá das maçãs, como eu disse no início do vídeo, tem que ser positivo. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, repensando as maçãs que a gente está dando ou emprestando. E segundo, entendendo como essa maçã ela pode ser benéfica no processo de enriquecimento, como ela pode ser um ativo ou um passivo. Então, transformar talvez essa maçã num suco de maçã para vender ela mais cara, muito possivelmente seja algo que vai agregar e te rentabilizar melhor. Então, começar a pensar de forma mais específica. O que eu compro? Me dá dinheiro ou me tira dinheiro? O que eu compro me dá suporte para eu ganhar dinheiro? Exemplo, a internet, eu não tenho como cortar. O celular, eu não tenho como ter um celular sem qualidade no vídeo. Eu, Leonardo, mas talvez você não faça vídeo e tenha um celular de 5 mil na mão, 3 mil na mão. Será que não poderia ser um mais reduzido? Por exemplo, seu celular é de 3 mil. Poderia comprar um de 1.100, sobraria um bom dinheiro para você começar a investir e ter aí uma espécie de reserva de emergência, como eu já disse no canal, ou investimentos. Então, às vezes a gente fala, eu não consigo ganhar mais, como é que eu vou poupar? Cortando. Cortando é uma ótima maneira de começar a sobrar, porque às vezes a gente paga por coisas que a gente nem utiliza mais. Exemplo, pagar um Netflix para ver um final de semana no mês, R$30. Um final de semana no mês, eu acho que eu vejo isso, um final de semana no mês é um gasto desnecessário. Eu aguentaria no osso ficar sem Netflix, por quê? Porque não é algo que agregue. E esses R$30, mais R$50, mais R$100, começa a agregar, começa a somar. E você sabe no que eu falo, que esses pequenos gastos, eles dão grandes impactos. Eu acho que a gente vê isso no Uber, né? A gente paga um Uberzinho, quando vê, a fatura vem enorme. Então, a gente tropeça aí nos pequenos detalhes, né? Eu costumo falar que às vezes a gente morre pelas piranhas pequenininhas que nos mordem e a gente fica cuidando dos tubarões para não nos atacarem porque a mordida é fatal, mas as sardinhas vão nos matando sem a gente perceber muitas vezes. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam e comentem aqui se esse conteúdo fez sentido para vocês ou me mandem um feedback pelo Instagram. Eu agradeço, meu nome é Leonardo Caetano e aguardo você pro próximo vídeo.